nós vamos terminar uma aula comigo sentado, o que é uma tragédia. Mas pelo menos, vamos ver quanto tempo de aula eu consigo dar para os senhores. Bem, está gravando isso aí, Alessandra? Completamente afônico, mas os senhores sabem, o nosso dever é dar aulas. E o professor que não dá aula é seriamente punido pela chefia do departamento. E o dia que o professor morrer, ele tem que vir em espírito dar aula na primeira, para que vocês não sintam a nossa falta. A partir da segunda, a gente pode se desligar. Você pensou que é brincadeira? Funcionário público ganha bem e trabalha doente. São as duas máximas do funcionário público. Muito bem. Nós estávamos na aula passada falando a respeito das cláusulas testamentárias. E o que eu vou falar para os senhores hoje são cláusulas restritivas da vontade cláusulas restritivas apostas sobre os bens de herança. Cláusulas restritivas apostas sobre os bens de herança. O grande exemplo de cláusulas restritivas, o grande exemplo é o artigo 1848 do Código Civil. 1848 do Código Civil. Esse artigo cuida das cláusulas de inalienabilidade, incomunicabilidade e impenhorabilidade. Inalienabilidade, impenhorabilidade e incomunicabilidade. Então vamos explicar o conceito das três cláusulas. O testador pode apor uma cláusula de inalienabilidade. E se apuser uma cláusula de inalienabilidade, alienar é tornar alheio. E se ele apuser uma cláusula de inalienabilidade, é que o bem não pode ser. O que quer dizer? Qual que são os exemplos de alienação? Doação, venda, permuta, não pode haver transferência de propriedade. Isso é inalienabilidade. Agora, a segunda cláusula possível é a cláusula de impenhorabilidade. Impenhorabilidade. Ou seja, quando eu penso em impenhorabilidade, eu tenho duas dimensões. Primeira, o bem não pode ser dado em garantia. Garantia significa penhor, hipoteca, anticrese, etc. Impenhorável, o titular do bem não pode dar o bem em garantia. Já a impenhorabilidade tem uma outra leitura. Os credores não podem tomar o bem impenhorável. Impenhorável quer dizer que eu não posso dar garantia e nem os meus credores podem tomar meu bem. Uma grande pergunta que se faz por parte dos alunos. O meu filho está quebrado. E eu sei que ele está quebrado. E eu sei que a hora que eu morrer, ele vai receber minha herança. E os credores do meu filho vão tomar a totalidade daqueles bens. Eu posso apor uma cláusula de impenhorabilidade, mesmo com meu filho já tendo dívidas. Por quê? Porque quando o credor ele empresta o dinheiro do filho, ele toma como garantia os bens do devedor e não suposta herança que ele vai receber. Você já tinha dito semestre passado isso e repetiu de novo agora. Perfeito. Quando eu empresto dinheiro a alguém, ou quando alguém contrai uma dívida, o credor conta com os bens atuais do devedor e não com bens futuros. Ele não conta com uma expectativa de herança. Mesmo porque o pai pode gastar tudo e sequer deixar herança. Logo, o que acontece é o seguinte: a impenhorabilidade pode ser aposta na proteção do filho que já tem dívidas. Isso não seria uma fraude contra credores? Não, porque os credores não podem ter por expectativa herança futura. Pode transferir no caso que tenham
inalienabilidade é o usufruto, o uso, o usufruir? Se o bem é inalienável, ele não pode ter a propriedade transferida. Isso não quer dizer que eu não possa instituir usufruto, uso ou habitação, porque eu não transfiro a propriedade, mas eu reduzo os poderes de proprietário. Tanto que o bem inalienável pode ser locado, pode ser dado em comodato, logo ele pode ser dado em usufruto, uso ou direito real de habitação. Muito bem, então a impenhorabilidade tem dois lados: dar em garantia e o bem ser penhorado pelo credor do herdeiro. A terceira cláusula é a cláusula de inalienabilidade. Incomunicabilidade. Nós começamos com mais, inalienável. Fomos para o médio, impenhorável. Agora vamos chegar no mínimo, incomunicável. O que significa comunhão de bens. Que o bem que pertence ao marido ou à mulher, ao companheiro ou à companheira, também pertence ao outro. Se o bem é incomunicável, independentemente do regime de bens daquele que recebe o bem não se comunica. Então vamos pensar o seguinte: em que regime essa cláusula é útil? Se eu me casei com comunhão universal de bens, o que é meu é dele, o que é meu é dela, portanto, essa cláusula produz efeitos. Quando eu apoio a incomunicabilidade e eu morro, meu filho ou minha filha recebe, e o cônjuge ou companheiro, ainda que haja união ou casamento, por comunhão universal, não recebe. Não há comunicação. Ou seja, eu evito os efeitos da comunhão. Pode falar. Professor, tem alguma exceção para a cláusula de incomunicabilidade? Exceção em que sentido, minha filha? Tipo assim, a coisa em questão, bem, tem essa cláusula, mas tem algum jeito dessa cláusula ser quebrada? Se tem algum jeito da cláusula ser quebrada? A resposta é não. Porque você vai ver que se ela for aposta sobre os bens da legítima, ela tem que ser justificada. Mas eu vou pensar sobre os bens da disponível para responder agora, e depois você vai ver que o testador tem alguns limites. Mas sobre a disponível, ela é inatacável. Se eu for casado por comunhão parcial de bens, eu tenho um problema. Porque a herança não se comunica. Estamos de acordo? Então, para que a cláusula? Para os frutos. Porque os frutos dos bens particulares adquiridos durante o casamento se comunicam. Então, vamos dar um exemplo. Eu sei que meus filhos todos estão casados por comunhão parcial. E, portanto, que a minha herança não vai se comunicar. Ótimo. Mas a minha herança produz frutos, aluguéis, rendimentos, etc. E esses frutos se comunicam. Então, o que eu faço no testamento? Eu apoio a cláusula de incomunicabilidade e estendo aos frutos, para que evite a comunhão do acessório. Porque a do principal já é evitada pelo próprio regime de bens. Ficou claro isso? Bom, e se eles forem casados por separação total de bens absoluta? Aí a cláusula realmente não produz efeitos. Mas a questão toda é a seguinte: eu posso fazer um testamento hoje com meu filho casado por um regime, e ele vai no meio do caminho e muda, ou de cônjuge, ou de regime. Então, portanto, mesmo para os casados por separação total de bens, eu posso ter essa cláusula para evitar um efeito futuro de uma mudança de regime ou de um novo casamento. Está claro isso para vocês? Professor, quando você recebe um bem de herança, vende ele, compra outro bem pelo mesmo valor, ele continua não se comunicando. Isso chama-se subrogação. Eu recebo um bem particular, vendo e compro outro do mesmo valor. O novo tem a mesma característica do antigo. Se era particular, prossegue particular. Nesse sentido, a questão da impenhorabilidade, da impenhorabilidade, ela também
passa para o novo bem? Se o senhor tiver um bem inalienável, o senhor não pode vender. Se o senhor tiver um bem impenhorável, o senhor pode vender. Logo, a pôr a cláusula de impenhorabilidade, sem a pôr a cláusula de inalienabilidade, deixa o herdeiro com chance de vender. E o bem comprado depois não vai ter a mesma cláusula. A cláusula de impenhorabilidade vai morrer com a venda do primeiro bem. Então o senhor pode perguntar, de que vale a cláusula de impenhorabilidade se o bem pode ser vendido? Ué, eu estou protegendo meu filho dos seus credores. Porque na hora que meu filho vender e aquilo virar dinheiro, os credores do meu filho podem penhorar o dinheiro. O dinheiro não segue penhorável. A cláusula morre no ato da venda. Portanto, o senhor pode pôr no seu testamento inalienabilidade, ou impenhorabilidade, ou incomunicabilidade. Com um detalhe: se o senhor só puser a cláusula de inalienabilidade, automaticamente o bem é impenhorável e incomunicável. Automaticamente. O senhor colocando que o bem é inalienável, súmula 49 do STF, 49. E artigo 1911 do Código Civil. O bem inalienável é automaticamente impenhorável e incomunicável. Simão, mas ele pode ser impenhorável, mesmo sendo inalienável. Aí você tem que escrever: apoio a cláusula de inalienabilidade que não inclui impenhorabilidade. Tem que estar escrito, tem que excepcionar. Porque se você só disser é inalienável, é automaticamente impenhorável, automaticamente incomunicável. Ficou claro isso? 1911 do Código Civil, súmula 49 do STF. Se eu puser o menos, que o bem é incomunicável, ele só é incomunicável. Se eu puser que o bem é impenhorável, ele só é impenhorável. Se eu puser que ele é inalienável, ele é automaticamente impenhorável e incomunicável. Portanto, escrevam direito o que vocês querem no testamento. E se quiserem todo, inalienável, impenhorável, incomunicável, escrevam tudo. Porque o que abunda não prejudica. Mais uma questão que veio. O bem inalienável, ele pode ser desapropriado? O bem inalienável pode ser desapropriado? Essa é uma pergunta interessante. A desapropriação é um ato de alienação ou é um ato do Estado de tomada do que é meu? Tem vontade de quem perde a propriedade? É o interesse público e as regras de direito administrativo que vão ditar como é que se desapropria, certo? Portanto, por óbvio que o bem inalienável, ele não é transmissível, sua propriedade, por ato de vontade. Mas ele é claramente objeto de desapropriação. Não há nenhum problema. Porque a desapropriação não é ato de alienação. É ato de perda por vontade de um só, que é o Estado. É como o ato de confisco. Confisco do bem não é alienação, porque é um ato de uma única vontade. Bom, então eu dizia aos senhores, escrevam inalienável, impenhorável, incomunicável. A inalienabilidade, a incomunicabilidade e a impenhorabilidade, elas podem ser absolutas ou relativas. Absolutas ou relativas. O que seria uma cláusula absoluta? Eu digo, todos os bens da herança são inalienáveis, todos. Eu não excepciono nenhum. Ou eu posso dizer, apenas a casa de praia é inalienável. Aí ela é relativa, só atinge um bem da herança. A absoluta pega toda a herança, a relativa pega bens determinados. E
também a relatividade pode ser com relação à limitação para certas pessoas. Eu posso dizer assim: esta causa é inalienável para pessoas jurídicas. Por quê? Porque eu não quero construtoras. Mas se o vizinho quiser comprar para morar, tudo bem. Isso chama inalienabilidade relativa. É óbvio que essa cláusula é fraquíssima, porque o cara, a pessoa física, compra e vende para construtor no dia seguinte. Mas você pode ter vontade de dizer, só vende para pessoa jurídica. Eu posso dizer, a impenhorabilidade é só para os credores dele não tomarem, mas ele pode dar em garantia. Eu faço uma impenhorabilidade relativa. Eu reduzo os efeitos da impenhorabilidade. A impenhorabilidade serve para protegê-lo, mas não para tirar dele o direito de praticar os atos de dar em garantia. E mais, essas cláusulas podem ser temporárias ou vitalícias. Eu posso dizer assim: a cláusula de incomunicabilidade prevalece até meu filho completar 50 anos, porque depois de 50 ele que se lixe. Se quiser vender, vende. Se quiser doar, doa. Se quiser casar errado, o problema é dele. Uma incomunicabilidade temporária, uma inalienabilidade temporária. Porque vejam, senhores, se os senhores nada disserem, os senhores estão dizendo que ela é vitalícia. Se não houver limitação expressa, ela é vitalícia. Aliás, doutor Eduardo, estou lendo meu próprio livro aqui. Anote em reforço que a inalienabilidade não é absoluta. Isso porque o herdeiro ou o legatário poderá perder o bem em decorrência de desapropriação. Estava escrito aqui, 2005. Está aqui, ó. José, está vendo que só que eu escrevi? José Fernando Simão. Para dizer, o senhor não tem dúvida, não. Fala, o Simão está copiando aí. Agora, tem uma coisa interessante. Se eu tiver um bem desapropriado, foi bom que eu li isso aqui. O dinheiro vem com natureza igual ao bem perdido, que eu vou ser pago pelo Estado pela desapropriação. Esse dinheiro é igualmente inalienável. Há uma subrogação real. Há uma subrogação real. No caso de desapropriação, no caso de desapropriação dos bens clausulados, 1911, parágrafo único, ou de sua alienação por conveniência econômica do donatário ou do herdeiro. Deixa eu falar uma coisa para vocês. O bem é inalienável, mas não é desapropriável, ponto. O bem inalienável pode ser alienado, parece que é uma contradição da pergunta. Se ele é inalienável, ele não pode ser alienado. Pode. Você prova ao juiz, e tem que ser judicialmente, que aquele imóvel está sofrendo grande desvalorização, porque a área ficou muito ruim. Vocês querem vender e comprar outro. O novo vai substituir o antigo no vínculo. O novo vai ser igualmente inalienável. Esta venda só se dá por ordem judicial. Não é ir no cartório e falar, baixa o gravame que eu estou vendendo bem. E nesse caso de desapropriação ou de alienação por conveniência econômica, mediante autorização judicial, o produto da venda converter-se-á em outros bens sobre os quais as restrições incidirão. Ou seja, se eles vão ter as mesmas restrições, subrogação. Subrogação real. Tudo bem? Subrogação real. O dinheiro é impenhorável. O dinheiro é inalienável. O dinheiro é incomunicável. Na ausência de menção, as cláusulas são sempre vitalícias e não são apenas provisórias ou temporárias. Só uma coisinha. Há uma dúvida na jurisprudência se eu não mencionar os acessórios,
se os acessórios seguem a sorte do principal. Então eu digo assim, deixo para o meu filho a casa de praia com cláusula de impenhorabilidade, porque meu filho é gastão, ele tem muitas dívidas, eu quero protegê-lo dos seus credores. Na jurisprudência, há uma dúvida se essa impenhorabilidade se estende aos frutos. Então eu deixei a casa de praia para o meu filho, que é gastão. Meu filho gastão aluga a casa de praia e recebe os aluguéis. A casa é impenhorável, porque eu escrevi no testamento. Seriam ou não seriam os aluguéis? Eu já nos anos de 2000 compilei jurisprudência dividida sobre penhorabilidade de frutos de bens impenhoráveis ou comunicabilidade de frutos de bens incomunicáveis. A tendência da jurisprudência é dizer que a cláusula que atinge o principal... Peraí, o que o senhor acha que a tendência é dizer? A cláusula que atinge o principal atinge os frutos ou não atinge os frutos? Por que a senhora acha que atinge? Dentro da lógica que o acessório seria o principal. Dentro da lógica que o acessório seria o principal, o acessório seria impenhorável ou inalienável, porque o principal é impenhorável e inalienável. A sua tese tem um problema que eu já vou demonstrar qual é. Fala, Guilherme. Pensa, por exemplo, você deixa uma casa para uma pessoa e a casa é inalienável. Então, portanto, A casa é inalienável, sim. E na lógica Impenhorável e exatamente. Mas na incomunicável. lógica, se os frutos forem inalienáveis, também a pessoa basicamente não pode usufruir da casa. Esse é o problema. Não pode fruir da casa dele. Não pode fruir da casa. Se você aluga uma casa que é inalienável e você pode alugar, e os frutos são inalienáveis, você não pode consumi-los, você não pode transferi-los. Você mata a propriedade. Você mata. Você imagina uma casa inalienável que você vai... só para dizer uma coisa para vocês. As cláusulas cessam com a morte de quem as recebeu. Só para dizer, não é possível clausular em segundo grau, do tipo, deixo para Maria a casa com cláusula de inalienabilidade, tudo bem? E na morte dela, a cláusula prossegue. Não. A clausulação de segundo grau é contra a lege, porque fere a função social da propriedade. Está claro que a cláusula vai atingir uma pessoa só, ela não vai passar para terceiros. Peraí. Ainda mais que eu não sei que vocês não foram devagar, hoje a aula não sai. Agora, se a cláusula diz que o bem é inalienável, eu posso alugá-lo. Isso é óbvio da inalienabilidade. Eu não perco o poder de fruição. E se eu não puder fruir dos frutos, eu tenho um bem. Olha que maluquice. Literalmente inútil. Eu pago IPTU, eu pago condomínio, eu pago despesa de manutenção e todo aluguel fica numa conta para os meus filhos. E quando eu morrer, a cláusula cai e meus filhos vão entrar na posse da casa e dos frutos. Aí sabe o que outro entende? Que seria uma praticamente destruição do direito de propriedade. Por isso que os frutos podem ser percebidos. Só que cuidado com uma coisa, tá? Isso não se aplica para a incomunicabilidade. Se eu disser, o bem é incomunicável e os frutos também, eu não estou tirando do herdeiro fruição, eu estou tirando do cônjuge do herdeiro direito aos frutos. Isso é possível. O que eu não posso, gente, é transformar a propriedade praticamente num fantasma. Você não pode fruir, você só pode usar e não pode dispor. Quer dizer, e se eu não quiser usar a casa, porque eu herdei na Bahia, vender não posso, alugar, o dinheiro não é meu. Bom, então eu não recebi nada. Está bem claro isso para os senhores e senhoras? A cláusula de inalienabilidade e de impenhorabilidade, ela pode ser extensiva aos frutos, que não retira o meu direito de fluir. Mas a inalienabilidade é a receita principal, sob pena de vocês destruírem a propriedade herdada. O herdeiro receberia literalmente um fantasma de propriedade, que é o direito de uso só. É o quase nada. Está bem claro isso? Vocês já pensaram se eu não pudesse usar os frutos para pagar despesa de conservação? Eu não posso vender. Eu não posso doar. Eu não posso transferir.
eu pago a conta e ainda não posso usar os frutos para reparo principal. Seria ilógico isso. Eu só ia fazer uma nota, professor. A posição dos senhores sobre a possibilidade de instituir usufruto como cláusula de inalienabilidade é majoritária e é o entendimento do STJ. Só que uma parte do doutrina, justamente com esse argumento, diz que não é possível. Por quê? O juízo cai no ar. Por essa ideia que a racionalidade de você colocar esse tipo de cláusula é justamente para a pessoa manter a propriedade. E aí quando ela diz que Quem diz que o usufruto não mantém propriedade? manter a propriedade, só que manter a propriedade inteira com o direito, por exemplo, de usar os frutos. Mas aí há um pequeno detalhe, que o professor Caio Mário, com todo o respeito, que eu acho um dos maiores juristas que o Brasil já teve, portanto, não é crítica pessoal. O professor Caio Mário tem que explicar uma coisa melhor. Porque se eu não quiser usufruto, eu não ponho cláusula de inalienabilidade. Eu ponho cláusula de não instituição do usufruto, que é outra coisa. Vamos lá. Quem pode o mais, pode o menos. Se a lei é de... Eu já vou dizer para vocês daqui a pouco o justo motivo. Eu estou trabalhando ainda sem entrar no texto frio da lei. Quem pode o mais, pode o menos. Se eu posso dizer, doutor Guilherme, o senhor está proibido de vender, doar e permutar, eu posso dizer, você está proibido de dar usufruto, mas pode vender, doar e permutar. Se eu só disse que ele não pode vender, doar e permutar, e eu queria que ele não pudesse dar usufruto, eu tenho que escrever, porque ele já tem o fantasma de propriedade. Se eu for tirando por assunção lógica faculdades suas, eu no fundo ia responder a Karina quando ela disse, os frutos são impenhoráveis. No fundo, essas leituras ampliativas das cláusulas, preste atenção no que eu vou dizer agora, que você fez no primeiro momento, e que ele está trazendo o Caio Mário, essas leituras ampliativas, elas padecem de um vício sistêmico. Querem saber? Bom, já que eu estou sem voz, vou fazer um pouco de filosofia aqui. Direito civil é sistema. Quem não sabe sistema, não sabe direito civil. Não acredita em ninguém que diz assim, eu sou familiarista. Porque familiarista não sabe parte geral, não sabe obrigações. Não existe familiarista, existe civilista. Senão depois fala o que aconteceu na comissão, né? De prescrição de decadência. Foi um vexame em tudo. Bom, vamos seguir aqui a nossa lógica, para não me perder. Numa interpretação sistêmica, enfim, você tem que pensar o seguinte. Hoje nós tivemos de manhã no seminário da pós-graduação, melhor seminário de história sobre o termo reforma e revolução que eu vi na minha vida. Aliás, eu gravava aqui no YouTube. A minha vida do seminário, assim, nós ficamos tudo assim, ó. Após tem só 5 alunos, né? Eu estou assim, boca aberta. Voltou na lei dos francos sáricos, voltou na Guerra dos 100 Anos, voltou na baixa, na alta Idade Média e na baixa antiguidade. Foi um show. Ela deu uma aula, chama-se aula de erudição, para falar o que era reforma. Mas vamos chegar aqui, na interpretação sistêmica. O sistema precisa fechar como um todo. As cláusulas são bem vistas ou mal vistas. As cláusulas são hiper mal vistas. Por que são hiper mal vistas? Porque elas impõem a um terceiro, o herdeiro ou legatário, restrições ao direito de propriedade. Eu não posso alienar, ou não posso dar em garantia, ou não comunica. Se eu vou impor restrições, essa briga, solução de compromisso do modelo germânico hiperintervencionista e do modelo romano quase nada intervencionista, o código tinha que tomar uma decisão. E a decisão foi de limitação dos efeitos das cláusulas. Vocês vão ver agora a leitura do 1848. Enfim, é porque eu estou sem voz, por favor. E aí eu vou responder a você e a você sobre o usufruto. As cláusulas nunca devem ser interpretadas contra a função social da propriedade e a favor do esvaziamento da propriedade. Porque senão a propriedade vira um fantasma. E outra coisa, senhores e senhoras, uma casa que eu não posso usar, uma casa, vamos supor, que eu não posso alugar, uma casa que eu não posso dar usufruto, eu faço o que com essa casa? Eu administro como caseiro até eu morrer, para os meus filhos ficarem com a casa. Não é nem inteligente para o direito gerar uma propriedade tão vazia que eu não tenho interesse na própria propriedade. Então eu renuncio logo à herança e aquilo que se lixe. Por isso que a ideia de que quem tem bem inalienável, eu nem sabia que a doutrina majoritária, não pode dar o bem do usufruto. Então, eu nem sabia qual que era a majoritária. Não pode dar o bem do usufruto é pegar uma cláusula restritiva e ampliá-la, além do necessário. A restrição tem que ser lida pelo mínimo.
Se for lida pelo máximo, eu destruo a propriedade. Isso é uma leitura sistemática do código. O proprietário tem direito de usar, fruir, dispor e reaver. Vamos limitá-lo? Vamos. Mas se nós esvaziarmos a propriedade dele, o que acontece com o sistema? Não é interessante ter propriedade. E o caos se instala. Se as propriedades forem todas abandonadas. Os senhores têm acompanhado a questão europeia do esvaziamento de população urbana em pequenas cidades? O que está acontecendo na Europa? As cidades pequenas não têm hospital, não têm escola e não têm emprego. Então os mais jovens saem estudar nos grandes centros e não regressam às aldeias. E o que acontece com essas aldeias? Elas vão sendo abandonadas. E daí o ciclo é vicioso. Quanto menos gente, menos investimento. Resultado prático. Tem um nome técnico isso. Desertificação humana. As pessoas vão embora e não voltam. E aí você vai para o norte de Portugal. E eu tive várias vezes passeando no norte. Quando você pega uma cidade como Idanha, a Velha, tem 35 habitantes. Sabe qual é a média etária dos habitantes? 60, 70 anos. Sabe quantas crianças tem a cidade? Uma de 6 anos e uma adolescente de 17. Acabou a cidade. Porque ninguém mais vai ter filho, só tem idosos, a cidade foi pro buraco. É por isso que não há interesse social, que a propriedade seja tão depauperada que ela deixe de ser interessante. Você vai dizer, bom, Simão, mas pega um pouquinho só. O cara tem uma casa na aldeia, uma casa. Ele abandona a casa na aldeia e vai para Lisboa pagar um aluguel de 2.000 euros para morar num quarto sem banheiro. Vai. Então por que ele faz isso? Porque não dá para ficar na aldeia, não tem trabalho, não tem educação, não tem saúde. A gente nunca pode conduzir de propriedade a uma situação de desinteresse do proprietário. Porque isso não é atender a função social. Porque repare o seguinte, o senhor resolve morar em Portugal, o senhor é jovem, brilhante, vai trabalhar com lepagem à distância na aldeia de Idanha, a Velha. Chega lá, encontra o seu Mário, que é o dono do bar, fala, seu Mário, qual casa está desocupada? Tem um monte. O senhor vai ocupar de graça, está tudo abandonado. O senhor ocupa uma casinha, vai ter internet e vai trabalhar em Idanha Velha. Só que tem um pequeno problema. O mercado é desse tamanho. O forno é forno público. O senhor não vai ter gente da sua idade. Seus amigos mais novos vão estar todos com 80, 90 anos, em fase já pré-morte. O senhor faz o que em Idanha Velha? Vai morar de graça. Mas vai morar de graça e vai ver como. Por isso que a interpretação do Caio Mário, que não cabe usufruto, é desmerecedora do direito de propriedade. E ela é super pro lado do autor da cláusula. Hoje a cláusula tem que ser relida no interesse social. Que diz o artigo 848 sobre as cláusulas. Salvo se houver justa causa declarada no testamento, não pode o testador estabelecer cláusula de inalienabilidade, impenhorabilidade e de incomunicabilidade sobre bens da legítima. Então, o legislador separa a disponível da legítima. Vamos começar pela disponível. Posso opor cláusulas? Posso. Preciso explicar? Não. É disponível. Eu faço o que eu quiser. Posso opor cláusulas? Então, se eu tiver meios necessários, tudo é disponível. Eu posso opor as cláusulas como eu quiser. E se for sobre a legítima, eu preciso ter justa causa. O código exige justa causa. Sabe o que o projeto fez? Olha o que o projeto fez. Artigo 848. Pode o testador estabelecer cláusula de inalienabilidade, impenhorabilidade e incomunicabilidade sobre os bens da legítima. O projeto tirou a justa causa. O justo motivo. Então agora vamos discutir a lei atual, que exige justa causa, que exige justo motivo. O que é motivo? É a razão pela qual eu pus uma cláusula. Pode ser inalienabilidade, pode ser impenhorabilidade, pode ser incomunicabilidade. O que é um motivo justo? Uma justa causa. O que é uma causa injusta? Eu falo assim, o bem é inalienável porque o meu filho é um fracassado, vagabundo, preguiçoso, está esperando eu morrer para gastar o dinheiro, então eu vou puni-lo com inalienabilidade.
O vagabundo não vai se aproveitar do que é meu. Isso é uma causa justa. Chamar o filho de vagabundo. Não. E se ele for vagabundo? É só verdade. Não pode ser vagabundo. O senhor não conhece ninguém, sua família é vagabunda, que nunca trabalhou. Eu na minha tenho uma lista que eu posso apresentar para a senhora de vários espectros da família. É uma coisa lá do senso. Alguém aqui não tem um vagabundo na família? Não é possível, só a minha tem vagabundo. Será que todos os vagabundos estão na minha família? Não, agora vocês têm uma cara quando eu vagabundo. Eu parecia que eu falando assim, um marciano, um ET. Bom, há um debate sobre o que é justa causa. Há um debate, tá? Repare o seguinte, quando, ó lá, tomem nota que eu vou falar agora. O princípio da lei é da intangibilidade da legítima. Intangibilidade. A legítima é intocável. Ela tem que vir pura para os herdeiros. Bom, e se eu quiser clausular? Tem que ter justa causa, declarada no testamento. E o que é justa causa? É uma cláusula aberta que a doutrina e jurisprudência vão desenhar, certo? O que acontece hoje nos tabelionatos? Eu chego lá com o cliente e digo assim, meu cliente quer apor uma justa causa, porque o filho é viciado em jogo, perdoado. Bets, fica o dia inteiro no jogo do time, muito bem, o dia inteiro aqui. Ah, então, você quer por isso? Quero por isso. Que o bem é inalienável. Bom, muito bem. Mas não fala que ele é viciado em jogo, o cartório fala. Só põe assim, para proteger meu filho que é inexperiente, ferro nos senhores. O tribunal tem dito que cláusulas gerais para proteger, porque ele é inexperiente, não valem. Que o testador abusa do seu poder sobre a legítima, dando uma ideia assim, de proteção, de cuidado. O tribunal não aceita, tem por assim, o meu filho é um vagabundo. Deixa eu explicar para o senhor, excelência, deixa eu explicar para o senhor. Ele nunca trabalhou na vida, ele acorda às 14 da tarde, vai dormir à noite, não toma banho. Ah, mas não pode escrever isso, tem que escrever isso. Ele fala todo dia, que horas que meu pai vai morrer para eu pegar a herança do velho. Tem que pôr tudo lá. Se o senhor só puser essa cláusula bonitinha, não pode ofender o herdeiro. Bom, pessoal, não pode ofender o herdeiro. Os senhores vão ferrar o herdeiro na legítima. Já vão dizer que o bem inalienável, impenhorável e incomunicável. Vocês ferram mais chamando o cara de vagabundo ou tornando o bem inalienável? Porque, vamos mudar o exemplo. Você põe assim, meu filho, que é um vagabundo, dorme tarde, fica com a legítima sem nenhuma cláusula. Ele vai adorar aquela regra testamentária. Então o problema não é chamar o filho de vagabundo, é onerar a legítima. E as pessoas têm pudor. Eu não escreveria isso. O senhor quer o quê? Quer manter a cláusula ou quer derrubar a cláusula? Porque daí o que acontece? Meu filho é solteiro. Estou preocupado com a comunicabilidade. Que ele vai casar com alguém, ou minha filha que vai casar com alguém, e que pode ter um patrimônio depauperado. Mas eles são solteiros hoje. Eu tive um caso, que eu vou contar para os senhores, eu vou até ficar de pé, até ficar animado agora. Eu não sei quanto. O seu Júlio foi o meu primeiro cliente. Eu trabalhei no escritório, que era eu, a advogada e uma estagiária. E a advogada não aparecia. Ela só ia lá uma vez por dia assinar as petições. Ela não conversava com o cliente, ela não conhecia os processos. Ela não sabia nada. E eu e essa sócia fazendo tudo. Tudo no escritório. Só na audiência a gente não podia, né? Nós estávamos o dia todo. E um dia apareceu lá um velho, uma velha, que já era cliente do escritório. Seu Júlio e Judite disseram assim pra gente. O nosso filho está num processo de divórcio litigioso. Nós éramos advogados. Aliás, esse processo era muito interessante. Porque era o único caso que ele ia para a audiência do cliente, chorava na frente do juiz e dizia assim, eu amo essa mulher. A mulher xingava, batia, humilhava, ele pedia o divórcio. E ele levantava e chorava toda a audiência, eu amo essa mulher. Tanto que nós ficamos desmoralizados no cartório. Todo mundo falava assim, e aí, doutor Simão, vai trazer o cliente que chora? Porque aquele tempo era direito raiz. A gente ia para o fórum, tinha audiência na Nutella. As pessoas sabiam você pelo nome. Não, vamos trazer, ele vai chorar hoje. Eles faziam no cartório, aposta, quantas vezes ele chorou na audiência? Apostava no chocolate. Então o pai e a mãe dele, que tinham das Gert, da João, chegaram e falaram assim, bom, meu filho só chora. Está na mão da ex-mulher. Ele não quer dar um divórcio. Eu não quero que na morte nossa, ela, como meia pela comunhão universal, tenha metade dos nossos bens. Vamos fazer o testamento. Qual cláusula? Incomunicabilidade. Só que naquele tempo era Código 16, que não tinha exigência de justificar a cláusula. Mas eu justifiquei.
meu filho é casado com uma senhora desclassificada, que faz ele chorar em audiência, que maltrata ele e as filhas, escreve um libelo acusatório. Muito bem. Testamento espelhado dela, esposa, e dele, marido, sogro e sogra daquela senhora. E nós chegamos na audiência, os dois estavam bem velhos, do divórcio, e eu falei para o juiz: Excelência, tem que decretar o divórcio. Não é possível esse teatro a cada 2 meses aqui no fórum. Vamos ver se dá reconciliação. Naquele tempo, né? O juiz tinha que fazer reconciliação de gente no fórum. Chegar na audiência assim, meus filhos se abraçam e se beijam e voltam o casamento, daí se abraçavam e iam embora. E ele não podia decretar o divórcio. E daí, quando ele fala assim, hoje é dia do divórcio, ele fala assim, eu não quero, o juiz não decretava. Volta daqui a 2 meses, eu não quero, o juiz não decretava. Bom, a coisa foi tão longe daquilo. Imagina hoje, com o divórcio direto, com o direito potestativo. Olha o tempo, olha como mudou a concepção. Daí eu falei, mas sócia, não está mais isso aqui. Eu não vou mais no fórum com ele. Porque isso é uma pataquada. Toda vez vai lá e chora, o juiz mandou voltou daqui a 2 meses. Bom, um dia ele chegou e falou, eu quero divórcio. Toma um susto. Depois de 8 audiências que ele chorava, o juiz decretou o divórcio. A mulher, agora, em tese, entra com recurso contra a sentença. O que eu não entendi nada. Porque ela a vida inteira disse que queria o divórcio e ele chorava. E daí o juiz mandava reconciliar, e não reconciliava, e nós ficamos ao fórum para ver aquela palhaçada. E quando ele entrou com o recurso, eu falei, eu não estou entendendo o que essa mulher está fazendo. Por que ela está recorrendo isso? Daí eu lembrei. Porque, enquanto o vínculo está mantido, ela, casada com ele, é meia da herança que recebeu. E ela sabia que a mãe dele estava muito doente. E ela estava esperando a velha morrer para divorciar. E quando ela manda o divórcio do STJ, eu falei, recurso especial? Mas para que isso? A velha morre. A velha morre. E quando a velha morre, eu recebo um telefonema da advogada dela, que eu já conhecia de tantas audiências que nós fazíamos juntos, e que meu bem chorava. E aí eu recebo a seguinte nota: doutor Simão, vamos fazer uma reunião para discutir agora o divórcio com a partilha dos bens. Eu falei, mas eles não têm nada. Não, ele não tinha nada até a morte da mãe. Agora ele tem bastante dinheiro. Vamos partilhar. E eu sabia que a mãe tinha uma cláusula de incomunicabilidade. Mas eu falei, como a mulher está muito sede pelo dinheiro, não vou nem contar isso para ela. Eu falei, vamos, doutora, vamos marcar assim, a gente trata do caso. Dá só mais uma semaninha aí. Nisso eu entrei com o registro do testamento e juntei no inventário que o bem era incomunicável. Essa mulher ligou, eu nunca ouvi tanto palavrão na minha vida. O que ela me chamou. Mas enfim, para proteger filho, sabe, Karina, tem que falar, meu filho é um babaca, é um idiota, infelizmente eu criei mal, estou pagando o preço. Não, eu quero poupar meu filho. Você poupa, porque assim, para proteção, sabe o que o TJ fala? Não basta. Justa causa tem que ser do caso concreto. Não é justa causa genérica. Meu filho é um coitado, não, isso não é justa causa. Meu filho não sabe fazer. Não, tem que detonar o filho. Vai lá e detona. E já avisa, te detonei no testamento. Para ele já não tomar susto também, né? Porque depois que o testamento entrar na missa, sétimo dia lá, o pai chama de babaca, trouxa. Agora o anjo foi ficar da busca da minha vida pretérita em enterro de gente famosa. Fez isso essa semana. Ferindo meu direito de imagem. Gravíssimo isso. Busca funeral de famosos, tá? Vamos mudar de assunto. Outro dia chegou, achei no celular da foto em funeral de pessoas famosas. Mas daquele tempo, né? Não dava nem para ser reconhecido que tinha cabelo ainda. Muito bem, então vamos seguir aqui a lógica. A cláusula tem que ser motivada, justificada. Se não for, ela não produz efeitos imediatamente. Não produz efeitos. Ou seja, ela é tida por não escrita. A ausência de motivação, de justificação, ela é tida por não escrita. Agora vem várias perguntas lindas. Se a motivação for falha, for capenga, o juiz decreta a nulidade da cláusula ou a ineficácia da cláusula? Na boa técnica do direito civil, qualquer resposta chega ao mesmo efeito. Ineficaz, ela não produz efeitos. Nula, ela não produz efeitos.
Mas na boa técnica a gente costuma dizer que a cláusula sem justificação ou com justificação capenga é ineficaz. Eu peço a justiça que declare a não produção de efeitos. Só que isso gera um monte de perguntas para os senhores. Querem ver uma? Querem ver uma? Quem pode questionar o justo motivo? Claro que o titular da restrição, aquele que recebeu o bem inalienável, ou impenhorável, ou incomunicável, ele pode questionar, é direito potestativo dele, porque é dele de mais ninguém questionar a cláusula. Mas vamos supor que ele aceite a cláusula. E quem não aceita a cláusula? A mulher dele. Porque afinal, para ele ficou bom, o bem é incomunicável. Para a mulher ficou mal, porque ela não tem ação. Ou o bem é impenhorável. O credor dele ficou mal, porque o seu bem é impenhorável, o credor dele não pode piorar o bem. Então a grande pergunta é a seguinte: terceiros que não o herdeiro e não o legatário podem questionar a cláusula? E olha que o questionamento deles gera benefício para aquele que questiona, cônjuge ou credor. E eu estou com a doutrina, e acho que essa doutrina é a mais segura, que o problema aqui é entre testador e herdeiro necessário. Porque a cláusula está posta sobre a legítima. Se for sobre disponível, já disse que nem esse debate nós temos. Aliás, se vocês forem clausular bem na disponível, não precisa nem deve justificar. Está na liberdade da autonomia privada. Agora, se é só um problema com o herdeiro, autorizar terceiros a questionarem, buscando benefício em herança alheia, seria muito estranho. Querem ver o detalhe? Quando eu contraí a dívida, eu não tinha herança. Se o bem chegou para mim inalienável ou impenhorável, o meu credor não faz jus àquele bem. Não faz sentido ele querer derrubar uma cláusula sobre um bem que eu não tinha quando contraí o crédito. Ele estaria se excluindo numa situação patrimonial que não era a minha, porque ele não podia contar com aquele bem. Então a doutrina aqui é firme, que só pode questionar a cláusula o herdeiro ou legatário por ela prejudicada, e não terceiros prejudicados a ricochete, indiretamente. Agora, Mas, professor, nem no caso do cônjuge? não, porque ele não pode casar com a expectativa de que dia que morrer o sogro ou a sogra ele vai ser dono de patrimônio. Primeiro, quer ver um caso? O marido ou a mulher podem morrer antes do sogro da sogra. E daí, eu não herdo a herança do meu sogro se minha mulher ou meu marido morreu, certo? O sogro pode não ter mais patrimônio. Então, o cônjuge não pode contar com o direito futuro. O credor não pode. Não está na órbita deles. Ah, mas eu me casei pensando que um dia meu sogro ia morrer e eu ia ficar rico pela minha ação. Azar o seu, pensou mal. Eu tenho um caso, você pode parar um pouquinho aqui a gravação? Eu preciso fazer um caso bem íntimo aqui. Dramático, exatamente. A senhora falou tudo. Só uma notinha aqui importantíssima. O projeto, além de derrubar o justo motivo ou justa causa, ele vai dizer que com autorização judicial e havendo justa causa, podem ser alienados os bens gravados mediante subrogação ou levantados os gravões. Há muito tempo, eu ainda tinha escritório na Paulista, um senhor me procurou com o seguinte caso: o pai e a mãe dele, dois italianos imigrantes, compraram um pequeno terreno no bairro da Moca. Pequeno terreno. O terreno era tão pequeno que ele tinha o maior supermercado da Moca na época, dentro do terreno. O supermercado resolveu mudar e ir embora. Ele estava com dificuldade de achar novos inquilinos. Ele queria vender para incorporação de prédios. Só que tinha um problema. O pai e a mãe tinham deixado com cláusula de inalienabilidade. Reparem, se eles vendem, o dinheiro fica gravado. Eram 5 irmãos, todos bastante idosos. Um de 90, um de 80, o mais novo tinha 75. E ele me procurou por que o mais novo? Porque ele estava com câncer. E como bom estrangeiro, ele não tinha plano de saúde. E para custear o câncer, ele ia gastar uma nota.
ele precisava vender o imóvel inalienável para com o seu 1/5 da venda custear o tratamento. A lei hoje não permite isso. Não permite. Ela diz que você vende, o juiz autoriza e o dinheiro fica subrogado. Por isso que o projeto diz que o gravame pode ser levantado por justa causa. A jurisprudência suavizou essa história. Porque o sujeito está morrendo com câncer e fica o prédio lá parado, porque o pai... Esse caso foi muito interessante, porque o pai deles havia morrido nos anos 1960. Eles eram todos idosos. Os netos já eram velhos. Os filhos já eram velhos. Então, nós autorizamos no projeto o levantamento do gravame, desde que haja justa causa. E o italiano não conseguiu? O que aconteceu? O italiano disse assim para mim, Dr. Simão, eu saí da Paulista em 2010, né? Imagine, 2009, naquele tempo. Dr. Simão, eu consigo. Eu falei, eu vou criar uma tese que eu não sei se o senhor consegue, mas eu garanto que eu vou dar trabalho para o judiciário. O senhor quer? Quero. Paga? Não pago. Não tem tese. Não quis aceitar a proposta, ficou sem tese. Foi basicamente isso que aconteceu. E eu nem ia cobrar muito. Eu ia cobrar o justo, porque uma tese dessa é difícil, né? Contra a lei. Como é que você emplaca uma tese contra? Como é que vocês emplacam uma tese hoje de alienação de bem inalienável? Qual que é a ideia dos senhores? Como que os senhores emplacam? É só pegar esses conceitos abertos, assim, pra ver se vai jogar. Qual? Unidade muçulmana, que vai funcionar, que dá pra uma boa fé. Mas eu acho que aqui tem uma coisa mais relevante até do que a própria divindade Da física. saúde. Não há como sustentar um gravame que já perdurou por, sei lá, na época, 50 anos. Um gravame duradouro. Não é um gravame que ele apôs hoje e que eu ia derrubar amanhã. Num caso de direito à vida. Porque se o sujeito vai morrer, nenhum direito patrimonial se sustenta diante de um direito à vida. Então, eu ia criar uma tese do seguinte: a alienabilidade do bem, a manutenção das cotas de cada um em conta judicial para ser inalienável, e a desse ia destinar uma parte para o tratamento do câncer, para ele poder se curar. Mas ele não quis a tese, ficou sem a tese. Nós temos um problema aqui. Acho que eu vou pular isso aqui, viu? Nós temos um problema aqui. Oi? Eu não sei, ele não me pagou, eu também não sei se ele está vivo. Se em 2010 ele tinha uns 80 anos, hoje já tem uns 130, já deve ter morrido. Mas eu acho, tomara que ele tenha sido de câncer, coitado. Acho que foi morrer pelo lei natural da vida, né? Muito bem. Semana eu estou bastante triste porque morreu um colega, professor de Lisboa, com 58 anos. Um dos caras que era meu correspondente lá. Morreu muito cedo. Bom, você quer que eu explique a disposição final transitória das cláusulas? Quer? Lê aí nas disposições finais transitórias do código, não do projeto. Lê aí o Fraia, 2032, 2028, 29, 30, 30. 32, as fundações nada a ver. Então é 30? 30? O acréscimo que trata o artigo antecedente também não há. 35. A validade dos negócios tem mais Não. alto. Não. Vê o que fala aí das cláusulas testamentárias. É um desses. Só vai até o 2045, é um desses. 38. Ou a advocação, 38. É, enfeiteus, 38. 39. Regime de bens do casamento, não. 40. Hipoteca legal. Não, mas é hora de divulgação hereditária, né? Porra, vocês não vão achar o artigo, vocês querem me sacanear. Filhos da mãe, 2042, porra, achei aqui. Aplica-se o Que disposto. sacanagem isso, porra. Eu falando, tá aí, ninguém lê essa porra. Aplica-se o disposto no caput do artigo 1848, quando aberta a sucessão no prazo de 1 ano após a entrada em vigor deste código, ainda que o testamento tenha sido feito na vigência do anterior. Então, lê com calma aí que eu vou explicar isso para eles. Direito intertemporal e cláusulas com ou sem motivação. Então vamos lá, lê aí. Aplica-se o disposto no caput do artigo 1848, quando aberta a sucessão, no prazo de 1 ano após a entrada em vigor deste código.
um ano após a entrada em vigor desse código. Então vamos separar o momento da aventura do testamento e a morte, tudo bem? Se o testamento já foi feito no Código Novo, por óbvio que as cláusulas já exigem motivação, isso não há dúvida. Então estou pensando, o Código entrou em vigor em janeiro de 2003, eu fiz o testamento depois, Código Novo. Eu já não posso botar a regra do Código Velho que já está revogada. Fechado isso? Todos os testamentos feitos após janeiro, 11 de janeiro de 2003, precisam de motivação das cláusulas, tudo bem? Agora vamos voltar para os testamentos feitos na vigência do Código 16. Vocês concordam comigo que se eu fiz um testamento na vigência do Código 16, que não exigia motivação, e eu não motivei, e eu morri na vigência do Código 16, ninguém vai pegar uma lei futura e retroagir para o passado. Estamos de acordo? Eu fiz na vigência do Código 16 e eu morri na vigência do Código 16. Professor, mas isso não mostra que a justificação está por conta da validade? Já que quanto à eficácia a gente tem a regra de tempo se rechar. Cuidado. Eu já vou chegar lá. Porque tem uma regra de lei intertemporal. É ao contrário. É a prova de que está no plano de eficácia. Eu já vou falar porque só pergunta excelente. Só vamos devagar. Bom, eu fiz os dois extremos. Testamento feito no Código de 2002 tem que ter justificativa. Testamento feito no Código 16, com a morte do Código 16, não precisa de justificativa. Tudo bem? Agora vamos para duas hipóteses distintas. Testamento feito na vigência do Código 16. E a morte se deu no primeiro ano de vigência do Código 2002. O que diz aí a lei? Então, só para voltar. Aplica-se quando aberta a sucessão no prazo de um ano após a entrada em vigor deste código, ainda que o testamento tenha sido feito na vigência do anterior. Vamos pensar que o código entrou em vigor em 11 de 1 de 2003. Se a morte ocorreu entre 11 de 1 de 2003 e 11 de 1 de 2004, um ano, testamento feito na vigência do código antigo, cláusula não precisa de motivação e continuará produzindo efeitos. Fechado isso? Testamento feito na vigência do código 16, morte após um ano, após 11 de 1 de 2004, a cláusula não produz efeitos, sem motivação. Ficou clara a escala temporal? Eu achei que foi o finalzinho, mas que é uma consequência lógica. Se, no prazo, o testador não aditar o testamento para declarar a justa causa da cláusula aposta legítima, não subsistirá restrição. Claro, ele tem um prazo para complementar o testamento, para explicar. Então, repara o detalhe, se a lei deu um ano para ele ajustar o testamento, eu não posso nesse ano, que é 11 de 1 de 2003 a 11 de 1 de 2004, exigir motivação, que está no ano que a lei deu para que eu faça a motivação. Agora, se eu pensar que eu morro dia 12 de 1 de 2004, um ano e um dia, aí eu precisava ter motivado, aí eu precisava ter justificado, aí a cláusula não produz efeitos. Tem um julgado muito ruim do TJ de São Paulo, que eu comentei nas minhas colunas, que entendeu-se que se a morte ocorresse naquele primeiro ano, a cláusula não produzia efeito. Isso é contra a lei. Porque eu tinha um ano para ajustar o testamento e motivar as cláusulas. Está claro isso? Naquele primeiro ano, eu estava isento de responsabilidade. Uma vez um advogado perguntou, ô doutor, mas como é que eu vou saber se eu vou morrer nesse ano? Não, você não precisa saber. Você arruma com o risco de morrer depois. Não é assim. O senhor acerta a data da própria morte e arruma o testamento. No plano da validade, eu aplico a lei anterior. No plano da eficácia, eu aplico a lei atual. E a lei anterior ganhou de chorinho mais um ano no plano da eficácia. Dia 11 de 1 de 2004, a lei anterior perdeu esse chorinho eficacial. Aqui é a prova que é o plano de eficácia, 2035 do Código Antigo, e não da validade. Se ele tivesse nascido válido e permanecesse válido, não teria que ter regra de transição. Aqui é a prova que é eficácia, e não a validade. Muito bem. E com isso,
acabei as regras proibitivas, não, tem mais uma, eu quero pegar os senhores. Anvile, por favor, o parágrafo do 1848, que eu acho que é o parágrafo 2º, da conversão dos bens da legítima. 1848. 1848, parágrafo 2º. Mediante autorização judicial e havendo justa causa, podem ser alienados os bens gravados, convertendo-se o produto em outros bens, que ficarão subrogados nos ônus primeiros. E aí o parágrafo 1º é: não é permitido ao testador estabelecer a conversão dos bens da legítima em outros de espécie diversa. Ou seja, o Código Civil, ele tem um problema. Qual é o problema? Peraí, lê de novo aí, porque eu senti que é conversão. A conversão é transformar uma coisa em outra. Então eu digo assim, o herdeiro, vocês herdaram aí os 2 irmãos, 2 fazendas, não é uma para cada um. Vende as 2, apura dinheiro e divide dinheiro. Vocês herdaram uma empresa, vende as cotas, apura dinheiro. Vocês herdaram um carro, vende o carro e apura dinheiro. Lê de novo. É o parágrafo 1º. Não é permitido ao testador estabelecer a conversão dos bens da legítima em outros de espécie diversa. Ou seja, eu não posso determinar a venda de imóvel para virar dinheiro, ou de cota para virar dinheiro, ou de carro para virar dinheiro. Depois, parágrafo 2º. Parágrafo 2º. Mediante autorização judicial e havendo justa causa, podem ser alienados os bens gravados, convertendo-se o produto em outros bens, e ficarão subrogados nos anos. Mas aí é para as cláusulas. Há uma proibição absoluta de conversão dos bens à legítima. O Código 16 não tinha essa regra. Isso é um grande erro. Porque quem melhor que eu para saber que se eu deixar para os meus filhos uma fazenda, os 2 vão se matar, a fazenda vai desvalorizar. É melhor determinar a venda e divisão do dinheiro. Por isso que esse artigo 1848, como está hoje, sofre grandes críticas da doutrina. Porque eu, como testador, posso muito bem saber que eu posso deixar a casa de praia, que os filhos vão usar muito bem, mas a casa de campo, onde dá briga toda semana para ver quem vai usar. Então eu falo, a casa de praia vai para os filhos, a de campos é vendida e convertida em dinheiro. Entenderam o que é conversão? É trocar uma coisa pela outra. Tanto que o código no projeto, olha como ficou melhor. Isso aqui é uma evolução do sistema. Não é permitido ao testador estabelecer a conversão dos bens da legítima em outros de espécie diversa, salvo se a conversão for determinada em dinheiro. Não dá para dizer, gente, vende a casa de praia e compra um apartamento na cidade. Vende a fazenda e compra títulos do Tesouro Nacional. Mas para dinheiro, a conversão é liberada. Isso, se for aprovado, para a gente fazer planejamento sucessório, é o fim de muita briga. Vou dar um exemplo. Eu acompanhei um inventário que eu acabei saindo por culpa do mau contrato feito pelo Bonazar com a cliente, que era para estar até hoje. E aí o que aconteceu? Os clientes tinham bens mobiliários, quadros, joias, etc. Bens mobiliários, ações e cotas de empresas e bens imobiliários. Eram basicamente poucos, porque eles não tinham investimento em imóveis. Mas eram as casas de recreação deles, recreação da família. E a pancadaria que a casa de Campos de Jordão dava era uma coisa incrível. Eles tinham direito, cada um, sei lá, a R$1 bi. E eles brigavam por causa dos 200 mil da casa de Campos. Porque era uma questão de honra. Aquela foi o papai que construiu, eu quero para mim. Não, foi o papai que construiu, eu quero para mim. Se o papai pudesse, não pode, ele mandava vender a casa de Campos, converter em dinheiro e brigar por outra coisa. Mas hoje o sistema proíbe. Não é possível a conversão dos bens à legítima. Ou seja, reparem como naquela ideia de solução de compromisso, o 1848 joga contra o proprietário a favor do herdeiro. Justa causa nas cláusulas sobre a legítima. 2, inconversibilidade dos bens à legítima. O 1848, com a relação atual, é uma vitória do intervencionismo germânico sobre a liberdade romana. Ficou muito desequilibrado. É verdade que os autores de direito das coisas não gostam das cláusulas, porque as cláusulas retiram, algumas vezes, poder econômico sobre o bem. Se o bem é inalienável, retirou o maior poder que eu tinha.
Agora, repare uma coisa, que a doutrina critica muito hoje. Hoje, a cláusula de inalienabilidade sobre a legítima justificada, impeorabilidade sobre a legítima justificada, incomunicabilidade sobre a legítima justificada. Sabe que a doutrina hoje é uníssona em dizer? Eu até entendo o testador tem que justificar inalienabilidade e impeorabilidade. A doutrina é uníssona. Mas não entendo tem que justificar incomunicabilidade. Alguém pode perceber por que a doutrina separa? Inalienabilidade eu entendo, tem motivação. Impeorabilidade eu entendo, mas não entendo a incomunicabilidade. Por que a doutrina vê com certos bons olhos justificar duas e com nenhum bons olhos justificar outra? Uma cai sobre o direito terceiro. Ele não restringe a propriedade? Você acertou a pergunta do milhão. Quando eu digo assim, meu filho, o bem é inalienável, é um revés para ele. O bem é impenhorável, é um revés para ele. O bem é incomunicável, é um revés para o cônjuge. Ele ou ela não tem prejuízo nunca. Quem teria seriam futuros cônjuges ou companheiros. Por isso que a doutrina diz contra a lei, que na hora da interpretação das razões da inalienabilidade, não é contra a lei, é dando uma conformação à lei. Na hora da interpretação judicial das razões da inalienabilidade e da impenhorabilidade, o juiz deve ser mais rígido, porque é contra o herdeiro. Mas a incomunicabilidade, o juiz deve ser mais leniente, porque é a favor do herdeiro. Exemplo, eu posso dizer simplesmente que o bem é incomunicável, porque eu tenho receio de que no futuro meus filhos se casem mal e acabem perdendo patrimônio, sem grandes detalhes. Mas não posso dizer, o bem é inalienável para proteger o meu filho. Daí você precisa por mais detalhes. Você também falou que o herdeiro pode doar. Sim, o bem incomunicável não está fora do poder de doação, nem de venda, nem de testamento. Resultado prático disso. Clausular a legítima exige motivação. Sendo a motivação mais pesada, densa, para inalienabilidade e para impenhorabilidade. E mais suave, mais quase que autoexplicativa para incomunicabilidade. A doutrina não enxerga as cláusulas da mesma maneira. Porque em dois eu tenho prejuízo para quem as recebe. Em uma eu tenho só benefício. Porque afinal não vai ter o bem comunicável. Quem levantou a mão para fazer pergunta? Senhor? É certo dizer que as cláusulas, os gravões, eles decorrem de um negócio jurídico de natureza obrigacional, mas que nos efeitos limitam a propriedade, se ele afeta o direito real? Todos os gravames ex voluntatis podem até ser indivisibilidade negocial. Eles nascem da vontade. Ou seja, tem natureza da vontade. Quando é da lei, a gente chama de limitações à lei de propriedade. Quando é da vontade, a gente chama de restrições. Então, por exemplo, não poder construir acima de certa altura é uma limitação urbanística. A incomunicabilidade é uma restrição da vontade. Agora, Felipe, a sua pergunta, ela exige uma reflexão, que eu não sei se minha voz vai dar conta de fazer, mas vamos com calma. O direito real de propriedade nasce como? Como é que nasce o direito real de propriedade? Como é que eu me torno proprietário de alguma coisa? Tem que ser comprada e originária. Sim, mas não vai ser tão complexa. Diga assim na vida. Pensa na sua vida. Não pensa assim no direito romano nem no civil. Como é que você vira dono de alguma coisa? Compra. Uma é a compra. É verdade. Então não é falar registro, nada disso. Compra. Você ganha. A outra é ganha. Certo? E outra eu pego. E a outra você rouba. Não. Não, vai continuar resto do dia. Ah, ela quer. Tá bom. A senhora achou uma coisa que não é de ninguém. Ou uma coisa abandonada, a senhora abraça e leva para casa. Se a senhora. Sim. Ou herda. Se esqueceu dessa que eu da aula, toda herança. Ninguém falou de herança. Um quer comprar, um quer registrar.
As pessoas se tornam donas das coisas, normalmente, por negócios jurídicos. Doação, permuta, compra e venda, casamento, por comunhão universal. É a forma mais rápida de ficar rico. Desde que eu esteja bem. Se eu estiver mal, é mais fácil de ficar pobre. E sempre diz assim, casamento pode ser bom para o irmão. Eu falei, não sei que situação da manhã é essa, mas só para contar aqui. É verdade que para os bens imóveis, não basta a doação, a compra e venda, tem que ter um registro junto ao registro de imóveis, é verdade. Mas eu só quero pensar alto com vocês para responder a sua pergunta. Como é que eu me torno dono da caneta? Quando eu comprei, houve a tradição. Quando eu doei, houve a tradição. Quando eu perguntei, houve a tradição. Quando meu pai morreu, Ceci, automaticamente sou dono, sem registro. Antes do registro, eu já sou dono. Agora, se eu comprei um imóvel, é o registro que vai transferir a propriedade. Então, repare na sua pergunta. As cláusulas nascem de uma obrigação e tem efeito real. A propriedade nasce de uma obrigação e vai ter efeito real. A propriedade nasce de uma doação e vai ter efeito real. Isso vai para todos os reais. É isso que eu discuto com o Tartucci, naquele parecer que eu dei contra ele, naquele caso do shopping aqui, e que ele dizia, existe um compromisso de venda e compra e não pode haver uma empreitada, porque a qualidade aqui é negocial, não é direito real. Mas, sim, porque o compromisso é registrado. Só que ele nasce de um acordo. Todo compromisso de venda e compra é um acordo que vai gerar um direito real quando é registrado. E, portanto, a sua pergunta vale para a hipoteca. Nós já disse isso em nossas pretéritas. Podemos celebrar uma hipoteca ele? Podemos. E se ela não for registrada? E daí? Para mim e para ele, existe uma hipoteca. O que existe é para o terceiro. O direito real nasce com registro. Mas entre nós, valem todas as regras da hipoteca sem registro. A hipoteca, olha aqui, a hipoteca nasce com o registro. Então vamos separar essa conversa. O direito real de hipoteca nasce com o registro. E o direito pessoal de hipoteca precisa de registro? Claro que não. Eu sempre conto uma história de um cliente meu que fez um negócio, pegou o bem em hipoteca, foi levar registro porque tinha custos e pôs na gaveta. E não registrou a hipoteca. Anos depois ele tomou cano do devedor, ele trouxe a hipoteca, falou, vamos executar. Eu falei, vamos. Por quê? Porque eu puxei a matrícula do imóvel, o bem continuava no nome dele, aquilo é exequível como hipoteca, com as regras da hipoteca. Porque interpartes não é hipoteca. Agora, nasceu o direito real de hipoteca? Não, porque não foi registrado. É por isso que eu digo, eu e a doutora temos usufruto. Só que a senhora fala, não vou levar registro, sou usufrutuário, Simão é um cara sério. Tá bom, eu sou um cara sério. Só que eu levo registro. Eu morro, meus filhos são obrigados a respeitar o usufruto? Não, porque ela não registrou. Ela corre e registra, para ter eficácia para os meus filhos. Mas entre nós, para que registrar? Eu confio na senhora, a senhora confia em mim. Para que registrar? As pessoas confundem. Agora, olha o que pode acontecer. Eu vender o imóvel sem o registro do usufruto. A senhora dançou. Dançou porque o terceiro não recebe os efeitos. Mas o usufruto existe como direito interpessoal? Claro que existe. O registro da natureza real. É por isso que a sua pergunta é uma pergunta que está incorreta na Gênese. Porque todos os direitos reais, em regra, que não sejam as formas, como disse a doutora Karina, originárias. Vamos esquecer aluvião, avulsão. Vamos pensar no nosso dia a dia, vai. Que a gente adquire propriedade de modo derivado. A gente, quem aqui já foi titular de uma avulsão, levanta a mão. De um alvo abandonado, quer dizer, isso é para eles dar risada, né? Mas como a gente só adquire propriedade de modo derivado no dia a dia, a pergunta é, o usufruto é um usufruto sem registro como direito obrigacional? Sim. A hipoteca, a compra e venda, são direitos obrigacionais. Agora, para transferir a propriedade, você tem o registro. E onde foi a briga com o Tartucci? E esse foi um dos casos que eu mais gostei de ter ganho. Vou explicar para eu ganhei esse caso. Que eu dei parecer, não fiz meu parecer, para cada lado. E quando chegam os dois pareceres, normalmente, as partes se compõem. Quem vai para o tribunal arbitral e a coisa está pegando fogo. Esse é a pena judicial. E o que aconteceu? O Tartucci dizia, como é compromisso de venda e compra, está acompanhando, é um direito real.
não é um contrato. Então, vamos devagar. Vamos devagar. A hipoteca é um contrato que pode virar direito real com registro. O compromisso é um contrato que pode virar direito real com registro. Só que esse compromisso era muito bem feito pelas partes. E era um compromisso dividido em várias cláusulas. E a primeira era de compromisso de compra e venda. E sabe qual é que era a segunda? De empreitada. Porque haveria uma compra com uma construção. Então era um contrato que tinha, numa mesma escritura, negócios jurídicos diversos. Com regras próprias. E está dizendo que não. Eram só as regras da compra e venda que absorviam o tipo empreitado. Absorviam. E eu falei, no meu parecer, esse já estava no escritório? Acho que sim. Eu acho que estava quando saiu o resultado. Você não estava, não. Esse eu fiz na época da pandemia sozinho, inclusive. Meu estagiário me abandonou. Como é que o tipo compra e venda absorve o tipo empreitada? Eles dialogam. Esses tipos não são absorvíveis entre si. São dois negócios distintos. Um é comprar o terreno, outro é edificar a obra. Não dá para misturar um com o outro. Então eu disse no parecer, são dois tipos contratuais no mesmo instrumento, e cada um com regras próprias. Eu não posso aplicar as regras da compra e venda à empreitada. E aí o que aconteceu? Era um caso muito grande de dinheiro, muito, muito grande. E o desembargador que ia votar, que ia julgar, se aposentou sem julgar. O processo estava na mesa dele há um tempão. E daí as partes compuseram, fizeram um acordo. Como advogado na parte contrária, que eu quis meu parecer, é meu amigo, eu perguntei para ele outro dia, e aí, o que aconteceu com o nosso processo? Porque o parecerista é um cara tipo ascensorista, ninguém dá bola. Você dá o parecer, todo mundo esquece que você existe. E eu ligo para os advogados curiosos, para saber se eu ganho ou se eu perdi. Daí o advogado na parte contrária diz assim, nós fizemos um acordo, mas se você quer saber se você ganhou ou se perdeu, você ganhou. Porque o acordo foi bem mais favorável para a parte contrária do que para o meu cliente. Está resolvido o assunto. Hoje, também no café da manhã, o Thomas, parecia que foi favorável, tá bom, tá suficiente. A gente sempre ganha na briga, às vezes ganha no acordo. Bom, eu espero que semana que vem eu possa voltar sem essa minha afonia para tratar o quê, os senhores? Das chamadas regras permissivas. Regras permissivas. Obrigado a todos e até semana, se Deus quiser.